Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C, vamos lá? Voltando ao assunto, falando sobre o reino animal, vamos começar a falar hoje sobre os anelídeos. Então, não vou aprofundar, só para vocês terem realmente o contato com esse tipo de filo, ok? Então vamos lá. Como o próprio nome já fala, anelídeos nos remetem a pensar em anéis. Pois é, então esses organismos eles são formados, eles possuem na realidade um corpo anelado, beleza? Então vamos lá. São os animais invertebrados, corpo mole, cilíndrico. Seu corpo possui vários anéis que formam segmentos por todo o seu corpo. E esses anéis a gente chama também de metâmeros. Podemos chamar também os anéis de metâmeros, ok? Esses segmentos são chamados de metâmeros, já foi falado. Podem ser encontrados em ambientes de água doce, em ambientes de água salgada, em solos úmidos. Na realidade está mais remetendo a ambientes aquáticos. E quando a gente fala nos ambientes terrestres, a gente tem que pensar na umidade. Então, são organismos que vivem em ambientes terrestres, mas que esses ambientes estejam úmidos. Então vamos lá. São encontrados de vida livre na natureza ou como parasitas em alguns animais, incluindo os seres humanos. São animais que podem ser carnívoros, herbívoros, detritívoros, hematófagos. Então, detritívoros são aqueles que se alimentam de matéria orgânica e hematófagos são aqueles que se alimentam de sangue. Então, de acordo com a espécie, a gente vai encontrar ou eles sendo carnívoros ou herbívoros, hematófagos ou mesmo detritivos, ok? Vamos lá. Vamos lá. Exemplos de anelídeos. Então aqui são alguns exemplos de anelídeos que são mais encontrados, vamos dizer assim. Exemplos de anelídeos mais conhecidos é a minhoca. A minhoca é um anelídeo, mas esse filho é bastante grande e há vários outros representantes, como o minhoco-sul, que seria aquela minhoca maior, que está presente em outros estados também, né? Então, é uma minhoca que chega a aproximadamente 60 centímetros. As sanguessugas, os nereis, que na realidade são os organismos que são mais encontrados, vamos dizer, neste filo. Então, a variedade em relação a espécies de nereis são muito grandes, tá? Os tubifex e os peripatos. Em geral, esses organismos aqui são encontrados no mar, tá? Então, são marítimos. Mas lembrando, são organismos que podemos encontrar em água doce, em água salgada e também em ambientes úmidos. Principais características do filo anelídeo. Então, as principais características dos anelídeos que podemos citar são essas aqui. Então, são animais que são invertebrados, são animais que possuem o corpo mole, o corpo segmentado, né, formando os metâmeros, são os anéis. São triblásticos, eu falei sobre isso, sobre triblásticos, diblásticos. Na realidade, a gente está falando sobre folhetos embrionários. Tá? Então, relaxa aí sobre esses triblásticos. Está apenas dizendo que ele possui os 3 folhetos embrionários. Então, no desenvolvimento embrionário, ele vai possuir 3 folhetos. Ok? Possui celoma. O celoma seria uma cavidade, na realidade, que é formada durante a fase embrionária. Sistema digestório completo, a gente já falou sobre isso. Existe um sistema digestório que é incompleto e existe um sistema digestório que é completo. O incompleto, o organismo só possui boca. Então, ele vai comer e o alimento vai sair pelo mesmo local por onde ele comeu. Tá? Já o completo, ele possui boca e também possui o ânus. Eu até falei isso na aula passada também, mas já tinha falado antes. Beleza? Vamos lá. Respiração cutânea, sistema circulatório fechado. Sistema circulatório fechado, sistema circulatório aberto. Só para relembrar. Sistema circulatório fechado, a gente fala quando o sangue ele vai percorrer por veias, né? Então, se ele percorre por veias sem nenhuma interrupção, a gente chama de sistema circulatório fechado. Então, o sangue ele vai ser distribuído por canais, pelas veias. E quando ocorre também a distribuição de uma forma diferente, onde esse sangue chega em alguns locais onde possuem lacunas e ele se dispersa, vamos dizer assim, para depois encontrar outro caminho para seguir o seu procedimento de levar substâncias para o corpo. Aí a gente chama de sistema digestório incompleto nesse caso. Mas a gente está falando aqui sobre os anelídeos
e eles possuem um sistema circulatório completo, quer dizer, os vasos eles vão entregar o sangue a todas as células, beleza? Respiração cutânea. Já falei sobre isso também. Eu estou dizendo que a respiração cutânea é aquela respiração que é realizada pela pele, beleza? Então, em geral, esses organismos eles possuem a pele muito fina, tão fina que em alguns organismos chegam a ser até transparente, tá? Então, vamos dizer assim, essa pele, essa característica da pele fina faz com que esses organismos consigam realizar a troca gasosa pela própria pele. Então, esse tipo de respiração a gente chama de respiração cutânea. Respiração branquial. Olha só, então a gente, claro, não vamos encontrar só os que possuem respiração cutânea. Existem os organismos que também vivem na água. E esses organismos eles têm que respirar, eles precisam respirar. E essa troca gasosa, na realidade, é feita através eles retiram, na realidade, esse oxigênio, essa substância para que ele possa sobreviver, da água, do que está dissolvido lá na água. Então, eles possuem brânquias, como os peixes também possuem brânquias. Então, na realidade, essa troca gasosa vai ser feita pelas brânquias e aí o oxigênio vai ser distribuído para todo o corpo. Sistema nervoso ganglionar. Então, possuem gânglios nervosos, tá? A gente não vai encontrar um cérebro. Então, são gânglios, são vários gânglios que a gente vai encontrar. Sistema excretor por nefrídeos. Beleza. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Nos remetem a lembrar dos néfrons. Na realidade, os néfrons são as unidades que são encontradas dentro dos nossos rins. E esses néfrons, na realidade, eles têm a função da formação da urina. Então, eles têm a capacidade de filtrar o nosso sangue e eles conseguem, dessa forma, retirar as substâncias que estão em excesso em nosso sangue, beleza? Reprodução sexuada e assexuada. Então, a gente vai encontrar os dois tipos de reprodução. São prostostomados, na realidade não se apegue muito a isso aqui não, tá? Então esse prostostomados quer dizer, no início, no desenvolvimento embrionário, a primeira coisa que se desenvolveu nesse organismo foi a boca. Depois que veio o desenvolvimento do ânus. Então, quando ocorre isso, chamamos de prostostomos ou prostostomados. São organismos prostostomados, beleza? Próximo. Vamos lá. Classificação dos anelídeos. Então, há aproximadamente 15 mil espécies de anelídeos conhecidas, sendo a maioria de vida livre, porém, as que são parasitas também. O filo dos anelídeos possuem 3 classes e são essas. Veja só, os anelídeos, além de possuírem também esses anéis, que chamamos de metâmeros também, eles possuem cerdas. Alguns possuem cerdas, alguns possuem poucas cerdas, outros possuem muitas cerdas e também há os que não possuem cerda alguma, a ausência de cerda. Beleza? Então a classificação, na realidade, vai ser condicionada à quantidade ou à ausência dessas cerdas. Então a gente vai encontrar as chamadas oligoquetas ou oligoquetos, os poliquetos ou poliquetas e os irundíneos. Esse prefixo aqui, ó, oligo, significa pouco. Então, são organismos que possuem poucas cerdas. Quem vai estar classificado aqui, na realidade, a gente encontra como representante dessa classificação aqui as minhocas. Oligoquetas são organismos que possuem poucas cerdas. Poliquetas são organismos que possuem muitas cerdas. Poli vem de muitos, tá? Então, muitas cerdas. A gente encontra aqui também os nereis, que seriam os mais... a quantidade, vamos dizer assim, a espécie com maior quantidade de representação no filo dos anelídeos. E os irundíneos, na realidade, também podem ser chamados de aquetos. Esse A seria um prefixo de negação, pela ausência, vamos dizer assim, dessas cerdas em seu corpo. Pelo menos a ausência externa, tá? Mas não vamos aprofundar em relação a isso. Vamos lá. Então eu coloquei aqui, só para que você possa mais, vamos dizer assim, para que você possa fixar sobre essa classificação. Então o que diferencia cada classe é a quantidade de cerdas distribuídas em cada anel do seu corpo, né? Então
dos anéis existem ou muitas, ou poucas, ou também a ausência dessas cerdas. Esses animais podem ser encontrados tanto em habitats aquáticos quanto terrestres ou em alguns locais que são úmidos. Isso a gente já falou, beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre as oligoquetas, que tem como representante, vamos dizer assim, mais conhecido as minhocas. Então, oligoqueta significa que o animal ele tem poucas cerdas aparentes. É o grupo das minhocas e o do minhocossu. Então, existem alguns representantes aquáticos, porém, a maioria dos representantes, eles são representantes de ambientes terrestres, tá? Encontrados, claro, em locais terrestres, mas que sejam úmidos. Lembra que foi falado um pouquinho sobre a respiração? E eles possuem a sua pele bem fina. Então, na realidade, se eles estivessem vivendo em ambientes secos, eles sofreriam a desidratação de forma muito rápida. Por isso que a gente encontra minhocas em lugares úmidos, ok? Então, os representantes desta classe são hermafroditas. Hermafroditas quer dizer monóicos. Eles possuem dois sexos ao mesmo tempo, tá? Masculino e feminino. Possuem os dois sexos em um mesmo indivíduo, porém são necessários indivíduos com troca mútua de espermatozoides. A gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente chegar na parte da reprodução, beleza? Então, eu estou só falando um pouquinho sobre cada classificação e cada grupo que foi classificado, para depois a gente falar sobre as características, mas lembrando que a gente não vai dar uma aprofundada. Se a gente for aprofundar, na realidade vai demorar bastante, porque é vamos dizer assim, um filo que dá para aprofundar bastante, mas eu não vou fazer isso não, tá? Então vamos ver de forma, vamos dizer assim, superficial, mas não tão superficial, mas que dê para que vocês tenham um contato com esse filo também, beleza? Olha só, coloquei a imagem aqui de uma minhoca. Vamos lá. Então, só para fixar. Oligoquetas, poucas cerdas, beleza? Quem está classificado? Minhoca, minhocossu, beleza? Vamos lá. Poliquetas, muitas cerdas. Então, significa que o animal tem muitas cerdas aparentes. As poliquetas são animais aquáticos, principalmente marinhos, possuem muitas cerdas, muitas cerdas. Assim, as poliquetas, além dessas cerdas, ele vai encontrar algumas estruturas que vão ser bem aparentes nela, que na realidade são antenas, já são estruturas que são encontradas também em insetos, tá? Então a gente encontra já antenas, a gente encontra palpos, então são estruturas que vão auxiliar também na parte sensorial e na parte da alimentação, porque vai conseguir segurar alimentos para poder se alimentar, beleza? Tá falando aqui nerês, que é a foto acima, então isso aqui é uma foto de uma nerês. Lembrando que eu falei que as minhocas, claro, elas são bem conhecidas. A gente conhece mais as minhocas desse filo aí. Mas a espécie, vamos dizer assim, os organismos que têm mais variedades de espécies são as nereis, tá? Os nereis, ok? Então são poliquetas mais conhecidas dessa classe. Analisando o corpo, a cabeça pode ser identificado através dos seus órgãos sensoriais. Então ela vai possuir também alguns órgãos sensoriais. Lembrando, a gente vai encontrar em ambientes marinhos. Vamos lá, coloquei mais uma foto aqui de uma nereis, só para que vocês possam fixar aí, tá? Mais à frente vou colocar um documentário falando tanto sobre os anelídeos como também sobre os moluscos. Aí vocês vão poder olhar, ver de uma forma mais diferente, vamos dizer assim, tá? Não só com o professor expondo fotos. Então vocês vão ver um documentário e vocês vão ver ele se alimentando na prática, se reproduzindo, então, para que vocês possam fixar melhor. Vamos lá. Hirundíneos, representantes mais conhecidos dos hirundíneos são as sanguessugas, não possuem cerdas na superfície do corpo. Então a gente já falou sobre as oligoquetas, que possuem poucas cerdas, já falamos sobre as poliquetas, que possuem muitas cerdas, e agora estamos falando sobre os hirundíneos. Na realidade, caberia até o nome aqui, aquetos, que quer dizer
ausência de cerdas, pelo menos cerdas na sua parte exterior do seu corpo, tá? Então, sabendo que existem estruturas também de cerdas na parte interna do seu corpo, mas aí fica para que vocês estudem mais à frente, beleza? Então, assim, esses organismos aqui, eles também são hermafroditas. Então, nesses 3 grupos, existem 2 grupos que os organismos são chamados de monóicos, quer dizer, são hermafroditas. As oligoquetas, elas são hermafroditas, tá? Só para lembrar, que a gente encontrou nas oligoquetas? As minhocas e o minhocossu, beleza? Então, eles são o quê? Hermafroditas, ok? Nesse aqui, ó, nos hirundíneos, eles também são monóicos, hermafroditas, perdão. Então, monóicos e hermafroditas, beleza? Quer dizer, eles possuem os 2 sexos num único corpo. Já as poliquetas que falamos anteriormente são organismos que não possuem na realidade esses 2 sexos em um único corpo. Então a gente chama de dioicos. Vai existir o macho e vai existir a fêmea, ok? Poliquetas, a gente não encontra hermafrodita. As poliquetas, elas são ou macho ou fêmea. Então chamamos de dioicas, enquanto as oligoquetas e os hirundíneos são hermafroditas monóicos. Beleza? Espero que tenham entendido. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a epiderme, sistema muscular e a sua locomoção, tá? A forma que ele se locomove. Então, a epiderme dos anelídeos possui alguns anexos e realizam importantes funções sensoriais. Além disso, a epiderme também é responsável pela troca gasosa dos animais terrestres. Então, quer dizer, na pele desses organismos, a gente vai encontrar os órgãos sensoriais e a gente vai encontrar também estruturas que realizam a troca gasosa. Então, a própria pele vai realizar a troca gasosa. Como já falei, a pele ela é bem fina, permitindo assim que o oxigênio ele seja absorvido diretamente da atmosfera. Beleza? Esses animais vai se locomover graças a contrações ritmadas de sua musculatura. Vamos lá. Eu disse que são organismos anelados, que a gente chama de metâmeros. Cada anel daquele ali, cada metâmero, vai existir prolongamentos musculares, e esses prolongamentos musculares, eles se contraem ou relaxam. E é essa contração e esse relaxamento que faz com que esse organismo consiga se locomover. Beleza? Já nos hirundíneos, nas sanguessugas, além dele possuir esse sistema muscular, eles também têm o auxílio das ventosas. Então eles conseguem se locomover também com o auxílio das ventosas. Vamos lá. Nas oligoquetas e poliquetas, as cerdas presentes de cada anel também vão auxiliar na locomoção. Veja só, além desse sistema muscular em cada metâmero, as oligoquetas e as poliquetas, que são as que possuem cerdas, vão ser auxiliadas também por essas cerdas para que elas possam se alimentar. Então essas cerdas vão servir como âncora para que um se locomova e o outro se fixe. E dessa forma elas conseguem se locomover. Beleza? Já no hirundíneo, que não tem a presença de cerdas, ele vai ser auxiliado também pelas ventosas que eu já falei para vocês. Então deixa eu ler essa partezinha aqui. Nas oligoquetas e poliquetas, as cerdas presentes em cada anel também vão auxiliar na locomoção. Os hirundíneos não possuem essas cerdas na parte exterior do corpo, mas a sua locomoção também é auxiliada pelas ventosas, por ventosas, como eu já falei para vocês. Vamos lá. Sistema digestório. O sistema digestório dos anelídeos ele é completo. Então, só para relembrar, o sistema digestório completo é aquele sistema digestório onde o organismo possui a boca e aí vai possuir também o ânus, beleza? Então ele vai comer pela boca, o alimento vai passar por um tubo digestório, vai sofrer a quebra. O que for, vamos dizer assim, interessante para o organismo vai ser absorvido e o que ele não absorver vai ser eliminado lá através do ânus, ok? Então, os órgãos do sistema digestório que a gente encontra nos anelídeos são os seguintes: boca, faringe,
esôfago, papo, moela, intestino e ânus. Como a gente percebe, a gente já vê coisas que a gente não viu nos organismos anteriores. Então, já dá para ver que são organismos que são bem mais evoluídos que os anteriores que nós falamos. Beleza? Então, é claro, cada órgão desse aqui tem uma função. Tá? Então, o papo, que é onde ocorre o armazenamento desse alimento. Tá aqui, ó, tem um desenho com toda a representação. E tem o papo, armazenamento, moela. A moela, na realidade, ela tem a função aí de dentes. Tá? Por quê? Porque quando a minhoca, exemplo da minhoca, se alimenta, além de absorver a matéria orgânica, ela também vai absorver grãos de areia, solo, o próprio solo, né? E esses grãos eles vão se acumulando, na realidade, nessa moela. Essa moela é um órgão muscular. O alimento, ao passar a moela, ele vai comprimir o alimento. Como existem as pedrinhas, então vai ter a função de triturar esse alimento. Então, moela, trituração do alimento. O intestino, com uma dobra interna, para aumentar a superfície de absorção. Tá? Então, a gente vê aqui o intestino, ele tem um formatozinho de U que a gente chama de triflósole. Mas não se apegue muito a essas palavras não, beleza? Então assim, o que for absorvido vai passar para a corrente sanguínea. E o que não for, claro, vai ser eliminado pelo ânus e vai formar o chamado húmus, beleza? Aquela terra escura, preta que a gente utiliza também para fazer plantações, utilizar em caqueiras. Então, principalmente com as minhocas, elas dão muito origem àquele solo umífero, tá? Então elas são extremamente importantes para a fertilidade do solo. Então vamos lá. Sistema circulatório dos anelídeos. É bem interessante esse sistema circulatório, porque algumas pessoas falam vários corações que formam esse sistema circulatório. Na realidade não seria um coração perfeito, beleza? Mas assim, são estruturas que têm como função fazer com que o sangue ele seja bombeado. A função do coração é bombear o sangue, beleza? Então são estruturas que vão fazer com que esse sangue seja bombeado. E na realidade tem alguns que possuem até 30. Aí, poxa, esse organismo ele tem 30 corações, professor? Não seria 30 corações, beleza? Mas assim, se for fazer a comparação, tem a mesma função que o coração. Então vamos lá. O sistema circulatório dos anelídeos ele é fechado. Então quando a gente fala sobre o sistema circulatório, então existe o sistema circulatório fechado e existe o sistema circulatório aberto. O fechado quer dizer que o sangue ou o material que está distribuindo as substâncias, eles vão passar dentro de um canal, dentro de veias, beleza? E ele vai até as células fazer com que haja essa distribuição desses nutrientes, o oxigênio, seja lá o que for, beleza? Mas não há interrupção desses vasos. Esses vasos vão levar até as células. Quando isso ocorre, chamamos de sistema circulatório, vamos dizer que completo, né? Ou melhor, fechado. E quando isso não ocorre, nós chamamos de aberto. Então, o que é um sistema circulatório aberto, professor? Quer dizer, além dos vasos, existem lacunas onde o sangue ele vai ficar disperso, para depois ele entrar novamente em outro vaso. Então, nesse caso aí, chamamos de sistema circulatório aberto, beleza? Então, os anelídeos, eles possuem sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue circula no interior dos vasos sanguíneos. Há um vaso ventral e um vaso dorsal. Existem dois vasos. Um vaso ventral, o ventre, e um dorsal, tá? Esses dois vasos são os vasos que vão distribuir, na realidade, todo o sangue para esses organismos. E a gente encontra já a presença de uma coloração avermelhada nesse sangue. Por quê? Porque eles possuem também a chamada hemoglobina. E a hemoglobina ela é rica em ferro e dá essa coloração avermelhada que nós temos também em nosso sangue, beleza? Então assim, algumas espécies possuem ainda vasos com funções de contração. Por isso que eu disse que não seriam corações. Então seriam vasos que têm como função também a sua
contração e o relaxamento. Então, quando ele contrai, ele expulsa o sangue. Isso faz com que crie, na realidade, naqueles vasos ali, uma corrente sanguínea. Então, pela contração e o relaxamento, vai produzir uma corrente sanguínea e vai fazer com que esse sangue ele saia ali pelos vasos sanguíneos, tá? Então, tem alguns organismos que encontramos até 30 vasos contráteis que fazem com que o sangue ele seja distribuído. Aí a gente não pode chamar também de 30 corações, mas muitos falam sobre esses corações, beleza? Perdão. O sangue dos anelídeos possui coloração avermelhada, como eu já falei, pois há hemoglobina dissolvida também em seu plasma. Vamos lá. Respiração dos anelídeos. Podemos encontrar dois tipos de respiração nos anelídeos. Isso já foi falado na parte que foi exposto todas as características. Eu falei que existiam anelídeos que viviam em ambientes aquáticos, existem anelídeos que vivem em ambientes terrestres, ambientes úmidos, ok? E aí, claro, isso é que vai definir qual tipo de respiração que esses organismos eles vão ter. Então, cutânea é aquele organismo que respira pela pele, tá? Então faz troca gasosas através da pele, e se ele está fazendo troca gasosa através da pele, claro, esse organismo ele vai estar em ambientes terrestres. Então vamos lá. Presente apenas em espécies terrestres, a troca gasosa é realizada através da pele. E também os que possuem respiração branquial, como os peixes, né? Então, presente apenas em espécies aquáticas, a troca gasosa é realizada através de brânquias. Coloquei aqui 2 exemplos para que vocês possam, através desse material que vai ser enviado para vocês, ter uma melhor percepção, beleza? Olha só, o sistema nervoso ele ocorre de forma ganglial. A gente não vai encontrar um cérebro, a gente vai encontrar gânglios nervosos que estão ali espalhados em um sistema e eles estão emitindo os impulsos nervosos e, claro, auxiliando a parte sensitiva e sensorial desses organismos. Então, o sistema nervoso dos anelídeos é ganglionar. É encontrado na realidade um par de gânglio nervoso que são ligados entre si em todos os metâmeros. Então está dizendo que em cada metâmero, em cada anel vai possuir um par de gânglios distribuindo, emitindo informações nervosas e sensitivas a esse organismo, beleza? Através desses gânglios saem os nervos chamados de nervos periféricos. Vamos lá. Reprodução. Então a gente vai encontrar aí 2 tipos de reprodução. Tanto a reprodução sexuada como a reprodução sexuada, beleza? Então vamos evidenciar, vamos dizer assim, mais aqui a parte que fala sobre a reprodução das minhocas, ok? Só para lembrar, as minhocas elas são organismos monóicos, então elas possuem 2 sexos ao mesmo tempo, beleza? Tanto o órgão masculino quanto o feminino, isso o órgão sexual, vai estar presente nas minhocas, mas na realidade elas não realizam a chamada autofecundação. Elas não vão se autofecundar. Elas necessitam de outra minhoca para que elas possam realizar essa troca de espermatozoide e realizar a chamada fecundação cruzada, beleza? Isso vai ocorrer também com os hirundíneos, ali com as sanguessugas. Então elas precisam de outro organismo e ela vai se juntar a esse organismo e vai realizar essa troca de espermatozoide. Então uma vai fecundar a outra, beleza? Então esse é o tipo de reprodução sexuada que a gente encontra nas minhocas. Vai se desenvolver uma partezinha que é bem evidente, que a gente chama de clitelo, tá? Vai, na realidade, ter a produção ali de uma mucosa, e essa mucosa vai envolver ali os ovos e o espermatozoide, vai ocorrer a fecundação e o desenvolvimento ocorre naquela área, até que aquela área ali, chamada de clitelo, em um determinado momento vai ser eliminada em algum local, onde vai surgir depois, claro, a formação de novas minhocas, beleza? Então vamos dar uma lida aqui. A reprodução dos anelídeos pode ser de 2 formas, sexuada e assexuada. A maior parte dos anelídeos é monóico, ou seja, um único indivíduo apresenta os 2 sexos,
são então animais hermafroditas. Esse é o caso das minhocas e das sanguessugas, como eu já falei. Então as poliquetas, no entanto, são animais dioicos, elas possuem os dois sexos, tanto macho quanto fêmea, na realidade separados. Então a gente vai encontrar os organismos que são machos e os organismos que são fêmeas, isso no caso das poliquetas, tá? Organismos que possuem muitas cerdas. Existe uma estrutura presente nos anelídeos hermafroditas que se chama clitelo, foi o que eu falei em relação às minhocas, tá? Então essa estrutura tem uma forma de um anel, mais claro que o resto do corpo. Então é uma parte mais clara. Dá para perceber quando a gente pega uma minhoca, não sei se vocês já pescaram com a minhoca, mas quando a gente pega, a gente dá para ver que na parte da minhoca existe uma partezinha mais clara, com mais mucosa, claro, porque a pele da minhoca a gente já encontra uma mucosa mesmo, mas nessa parte existe uma presença de mucosa bem maior, ok? Então, tem a forma de um anel, é mais claro que o resto do corpo. Sua função é liberar um muco que vai grudar duas minhocas. Então as minhocas elas vão se juntar, vão se prender, apesar de elas serem hermafroditas, elas precisam de outra minhoca para que possam fecundá-las, ok? Por quê? Porque elas não realizam a chamada autofecundação, tá? Então, sua função é liberar um muco que vai grudar duas minhocas, por exemplo, e ajudar a troca do material genético para que haja a chamada fecundação cruzada, beleza? Olha só, a excreção dos anelídeos. Então, claro, existem um metabolismo ocorrendo dentro do corpo desses organismos. Existem substâncias que estão sendo produzidas. Existem um sistema digestório também, onde vai ser excretado substâncias. Mas também existem a excreção de substâncias que são produzidas através de reações químicas. Beleza? Então, muitas dessas substâncias podem ser tóxicas se ficarem dentro do corpo desses organismos. E esses organismos, na realidade, eles possuem também estruturas para que possam realizar essa excreção. Eu vou fazer uma comparação à nossa excreção. Então, assim, ocorrem várias reações químicas em nosso corpo e substâncias também tóxicas são produzidas em nosso corpo. Mas quem, na realidade, realiza a função de retirar no nosso corpo são os rins. O que é que eles fazem? Eles filtram o nosso sangue. Então, eles passam o dia filtrando o sangue. Existem unidades em nossos rins que a gente chama de néfrons. Esses néfrons, eles têm a função de realizar essa separação de excesso de substâncias. Então, o excesso de substância que tem, ele retira e lança para que possa ser formado a nossa urina. E a gente vai eliminar através da urina esse tipo de substância. Então, esse seria um dos sistemas excretores nossos. Então, a gente elimina através de fezes e também através da urina. Beleza? Então, esses organismos também possuem essas estruturas, tá? Então, tem até um nome parecido com os néfrons, e é esse o nome que recebe até por causa dos néfrons mesmo, mas vamos lá. O sistema excretor dos anelídeos é bastante desenvolvido se comparado aos nematodas. Os nematodas, na realidade, são os nematóides, que vamos falar mais à frente. Então, eu ainda não falei nem sobre os nematóides, nem sobre os plateumintos. Por quê? Porque em nosso livro tem uma partezinha que fala sobre o sistema de saúde. Então, a gente vai deixar para falar quando for falar sobre as doenças que esses organismos podem causar. Beleza? Aí eu vou falar sobre o organismo, vou falar sobre as doenças. Ok? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Então, está falando sobre os nematóides, por exemplo. A excreção é feita por um par de nefrídeos. Então, a gente vai encontrar em cada metâmero, lembra o que é metâmero? Os anéis. Então, em cada anéis ali, encontraremos esses nefrídeos. E esses nefrídeos têm a função de eliminar essas substâncias que podem ser tóxicas para o corpo daqueles organismos. Beleza? Então, o par de nefrídeos encontrados em cada metâmero do animal são eles que são responsáveis pelo sistema excretor desse organismo. Beleza? Então, vamos lá. A importância ecológica das minhocas. Então, quando a gente falou sobre as minhocas, eu não abordei esse tema sobre a importância. Então, as minhocas, todo mundo sabe que ela vai se alimentar da matéria orgânica que está ali no solo. Ao se alimentar da matéria orgânica, ela também vai eliminar através dos seus excretas que eu acabei de falar.
Esses excretas, exemplo, as fezes dessas minhocas, ela vai ser, na realidade, um fator de enriquecimento, vamos dizer assim, de fertilização para o solo, porque são as fezes das minhocas que vão produzir também aquele processo e vai formar, e da formação aquele solo chamado de solo umífero, que é extremamente importante para o solo. Beleza? Então, as minhocas, além de enriquecer o solo, fertilizando com suas fezes, elas também cavam túneis. E esses túneis, na realidade, fazem com que ocorra a famosa aração do solo. Então, de forma natural, ela vai fazer a aração. Ela vai fazer com que a água ela seja distribuída com maior facilidade por causa dos seus túneis. E os gases também podem circular ali pelos túneis. E isso é excelente para os vegetais que estão próximo àquele ambiente. Ok? Vai ter nutrientes, uma maior distribuição de água e, claro, também uma maior distribuição de gases. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma lida. As minhocas são capazes de perfurar o solo mais duro, fazendo assim com que eles fiquem menos compactos e mais arejados. Isso é a típica aração. Então, quando se alimentam de restos de matéria orgânica do solo, eliminam ambientes no resto parcialmente digeridos, chamados de humus. Vai liberar essa substância que não está totalmente digerida, tá? Então, as fezes elas saem com material não totalmente digerido. E isso vai, claro, fazer com que o solo ele fique rico em nutrientes. As minhocas aceleram o processo de reciclagem dos nutrientes do solo. Estima-se que apenas uma minhoca adulta devolva ao solo diariamente uma quantidade de humus que equivale ao seu próprio peso. São importantíssimas para a manutenção da fertilidade do solo em ecossistemas naturais. As minhocas também têm grande importância econômica. Há muitas empresas atualmente que se dedicam à produção e comercialização do humus de minhoca e produtores rurais com uma alternativa orgânica ao uso de fertilização industriais. Então, em vez desses produtores rurais utilizarem fertilizantes que são produzidos em laboratório, eles utilizam aqui, nesse caso aí, o humus de minhocas, e isso faz com que o solo fique rico em nutrientes e ele possa aumentar a sua produção dessa forma. Beleza? Então, assim, esse assunto, na realidade, ele teria mais aprofundamentos, mas eu resolvi não aprofundar muito, para que vocês tivessem apenas o contato com esse filo. Beleza? Tem aqui uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem em casa. Então, é composta de 14 questões. Vocês vão responder, vocês vão pesquisar para responder. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Abração.